Então agora eu quero dizer para vocês alguns conceitos básicos, que é, teoricamente, a atmosfera cai 7 graus cada quilômetro, né? Aquele famoso gradiente, tem a atmosfera padrão, bonitinho, se a Terra não rodasse, o Sol tivesse... Então a atmosfera teria uma temperatura que cairia 7 graus, porque cai a pressão, enfim, até pelo menos chegar a tropopausa depois, aí, mas para a gente não voa lá, a gente voa aqui, na região que a gente voa, a atmosfera teoricamente cairia 7 graus cada quilômetro. É o chamado gradiente. A gente não usa isso, aí não usa. Agora vamos pensar numa parcela de ar de exceção. Se eu pego uma caixinha de isopor, né? Põe um termômetro nela e deixo um furinho para manter a pressão dentro da caixa igual a de fora, e vou pegar essa caixinha e começar a subir com ela. É o que a gente chama... Por que é isopor? Porque é para não trocar calor, né? Dentro da térmica, ela troca calor nas beiradas, mas no miolo, dentro da térmica, o ar não está trocando calor. Alguma irradiação tem de lá para fora, mas é por isso que a gente fala em adiabático. Adiabático significa sem troca de calor. Como é que ficaria essa caixinha de isopor se eu fosse subir com ela? Vai cair a pressão e esse ar, quando enche pneu, você sabe, quando você comprime, esquenta, da mesma maneira, quando você baixa a pressão, ele esfria. Ele vai esfriar bem mais, ele esfria 7 graus, 10 graus, 10,4 graus cada quilômetro. Quer dizer, isso é o que a gente chama de gradiente adiabático seco. Quer dizer, enquanto o ar da caixinha estiver transparente, e eu estiver subindo com ele vai esfriar 10 graus por quilômetro. Depois, na hora que começar a formar as gotículas, aí ele vai esfriar e vai chegar uma hora que vai atingir o ponto de orvalho. O que acontece? A umidade que está dentro daquele ar transparente vai começar a formar gotículas, e essas gotículas vão devolver calor para aquele ar. Então ele vai esfriar menos. Então ele vai esfriar 4,8 graus cada quilômetro. É o que a gente chama de gradiente adiabático úmido. É um nome bonito, mas é isso aí. E outra coisa, cada quilômetro que eu subo, o ponto de orvalho, que se fosse 15 graus aqui lá, cada quilômetro ele diminui também. Então são as 3 coisas fundamentais que eu vou usar para poder fazer a previsão. Como é isso do voo? Bom, a gente vai ver para frente. Tá? Na previsão, né? Na previsão de térmica. Eu vou mostrar. Na atmosfera real, esse gradiente aqui de temperatura, vocês viram lá naquela figura que ele é todo variável, não é uma coisa constante, bonitinha. Então, e você pode ter uns conceitos aí de estabilidade e instabilidade, mas isso valeria se, né, que a ANAC gosta muito dos testes lá, perguntar se o ar é instável, isso valeria, não, você tem os 10 graus aqui, que o adiabático seco. Se as temperaturas da atmosfera estivessem bonitinhas assim, significa o seguinte, que o ar que estivesse subindo, ele estaria sempre mais frio que o... Vamos pôr aqui, peraí, vamos falar. Temperatura, altitude, quer dizer, à medida que você vai subindo, se esfriar mais do que 7 graus cada quilômetro, esse ar vai ser estável, porque ele vai estar sempre mais frio que a atmosfera. Então a gente chama de estável. Mas a atmosfera nunca é assim. Ou se ele estiver assim, eles vão dizer, não, então é instável, porque quando ele sobe, ele está mais quente que o ar circundante, ele vai continuar subindo. Mas não é assim, nunca você tem essas coisas bonitinhas assim. Vamos ver como é que vai ser na prática. Você pode ter inversão de temperatura, a atmosfera pode apresentar uma inversão de temperatura, pode apresentar o que a gente chama de isotermia, quer dizer, temperatura constante, e assim por diante. Próximo, por favor. Mas ficou claro esses 2 conceitos básicos aí de gradiente adiabático seco, gradiente adiabático úmido e variação do ponto de orvalho? São 3 variações de temperatura com altitude. Uma do ar seco, uma do ar formando gota e uma do próprio ponto de orvalho. Esses são os 3 conceitos que são importantes. Próximo. Então agora eu pego o meteograma, infelizmente não dá para fazer essas continhas na mão, eu uso uma planilha. Essa planilha está disponível na internet para o pessoal da Planador Brasil, se quiser. Tem coisa, já existe coisa melhor por aí também, inclusive. Mas o que eu faço, pelo menos no último campeonato, eu ainda usei a minha planilha, eu pego essas temperaturas, coloco aqui em função da hora por dia, e aí então o computador me interpola as temperaturas hora a hora, né? Porque aqui o meteograma não tem tanta precisão assim, eu crio uma curva. E a partir da umidade relativa, eu tenho como calcular o ponto de orvalho ao longo do dia. Então, eu tenho aqui a curva de temperatura no solo e ponto de orvalho no solo ao longo do dia. São as 2 curvas, são 2 coisas importantes.
Né? Tem a fórmula para transformar, para calcular o ponto de orvalho em função da temperatura e da umidade relativa é um pouquinho complicada, mas se quiser a gente depois pode até fornecer, se alguém estiver interessado. Mas na planilha eu calculo. E se eu quiser entrar com uma correção, para dar uma shiftada, eu estou medindo lá no termômetro. Não, o meteograma tinha previsto 23 graus às 9 horas, mas eu meço lá, está 1 grau acima. Eu ponho 1 grau aqui e ela, plum, essa curva shifta de 1 grau. Quer dizer, eu vou realimentando essa previsão do meteograma. Próxima. E é bom ter acesso à estação meteorológica. Lá em Lem, graças a Deus, não montei. Em Bebedouro a gente tinha ali em Barretos. Então, porque é difícil você... Essas estações meteorológicas que a gente monta, não se iludem, elas são bem ruinzinhas. Porque você precisa pôr o termômetro em um lugar certo, da maneira certa. Os meteorologistas, quando eles montam uma estação meteorológica, tem um monte de critério que eles usam. Então, existem estações meteorológicas automáticas, as do INPE e as do NMET. Então, se vocês entrarem, vocês vão ter acesso às estações meteorológicas. Você pode pegar a estação meteorológica num raio de 10 quilômetros, ótimo, porque é melhor do que você tentar confiar numa estaçãozinha que você monta lá, que você pagou um dinheiro por ela tal, e botou o bulbo no lugar errado, na sombra está uma radiação do muro quente ali, debaixo de uma árvore, entendeu? Então, preferível ter os dados de uma estação meteorológica que esteja próxima. É profissional. Quer dizer, o pessoal montou aquela estação lá, estão sabendo o que estão fazendo. Próximo, por favor. Ah, sim, está aí já. Aí eu pego aquela parte da sondagem lá, vocês viram que lá ele dava em vários milibares as temperaturas do ar e do ponto de orvalho. Só que em milibar eu não sei trabalhar direito. Na planilha, então, transforma aquele gráfico complicado, o SQT, num gráfico que a gente entende. Quer dizer, tem aqui temperatura, altura e aqui temperatura. Um gráfico normal. Então tem aqui as temperaturas do dia, o ponto de orvalho ao longo da altitude e o ponto de orvalho no chão deveria coincidir aqui, não coincidir por quê? Porque eu pego essa previsão aqui, eu tiro esse... De manhã eu pego a previsão das 9 horas, que é o mais próximo que eu tenho lá daquele site que dá aquela SQT lá, bonitinho. Passo para cá. O mais próximo da hora vai começar a prova, melhor. Eu posso também criar, até tem um pessoal lá que agora está trabalhando na minha planilha, estão fazendo um programa, uns alunos do ITA lá que estão me ajudando, e eles estão fazendo um que pega e já interpola ao longo do dia todo. Então, aí vai coincidir o ponto de orvalho aqui com aqui, tal, bonitinho. Ao longo do dia, essas curvas vão mudando um pouquinho. Então, eu já pego as previsões de 3 em 3 horas, interpola e tira a curva de hora em hora. Isso que eu fiz no último campeonato, que eu faço de manhã e forneço para os pilotos, eles vão ter uma previsão de hora em hora ao longo do dia, que vai ser bem melhor. Eu vou falar nisso mais para frente. Então, eu transformo. E aí, agora nós vamos, então, eu tenho agora os elementos para começar a analisar o dia. Próximo. Por exemplo, dia 29 de 9 de 2008. Eu tinha essa previsão de temperatura, estava 1 grau acima, eu usei 1 grau para cima do meteograma, o ponto de orvalho está aqui, eu tinha aqui o meu QT, está aqui, vocês veem que era um dia que a atmosfera em altitude estava muito seca. Uma bruta diferença, quer dizer, dificilmente iria ser bem nem pensar, mas se formasse um cúmulo ia sumir, porque ele ia desaparecer rapidamente, porque a diferença de temperatura... Aí o que acontece? Está aqui o gráfico daquilo ali ampliado, aqui naquela regiãozinha pequena, e numa escala de gente, quer dizer, altura e temperatura. O que acontece? Se eu pegar uma parcela de ar nessa hora aqui, primeiro, eu sei que eu vou poder chegar a 800 metros, a hora que uma parcela de ar sair a 23,2 graus, ela vai se resfriar nessa velocidade e ela vai parar aqui, que aqui ela vai estar na mesma temperatura que a atmosfera. Então eu sei que no horário que for 23 graus lá, eu posso mandar para o pessoal, pode decolar. Aí saem os reboques. Que é o horário que eu sei que a convecção vai chegar até 800 metros. Então os planadores vão poder ficar lá em cima, tal, a altura de reboque 600, eles vão ficar lá no comecinho, depois decolar o último, aí dá a partida. Mas então eu tenho que poder prever o horário de decolagem.